O Ano Novo Judaico, só para vocês terem uma ideia, ele é celebrado no Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. O primeiro dia do ano não está numa autoridade sobre, que Rosh é início, é a fonte. Então ele é o primeiro dia do ano, ele é o primeiro, depois vem outros, depois vem os seguintes, né? Então a partir dele vem outros dias, os demais dias do ano, entenderam? Ele é a origem, é o primeiro dia, é o princípio. Está lá Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o Rosh, é o reshit da sabedoria, é o princípio da sabedoria. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Como nós ainda estamos no mês de março, o mês da mulher, eu não queria deixar de gravar esse vídeo para vocês, porque é um mês que se comemora, né, o mês da mulher, né? Dia 8 de março, é um dia internacional, é comemorado no mundo todo. E vocês sabem por que é comemorado o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, internacional, ou seja, no mundo todo, né? Sabe por que existe essa comemoração? Irmãos, porque a mulher ela é discriminada. E ela é discriminada no mundo todo praticamente. Claro que com o decorrer do tempo vem diminuindo essa discriminação, né? Depois de muita luta, de muitas batalhas sendo vencidas aí, então tem diminuído isso em muitos países. Temos alguns países que já nem existe isso, mas tem outros que existe muita discriminação, né? Mas então por que a mulher ela é tão discriminada no mundo todo, né? Por quê? Porque na verdade, irmãos, desculpa eu falar isso, não quero ofender ninguém de jeito nenhum e nem é essa a minha opinião, né? Imagina, né? Hipótese alguma, mas o mundo, irmãos, e isso já vem sendo demonstrado no decorrer de toda a história da civilização, né? O mundo, ele é branco e masculino, né? Esse é o padrão do mundo, é o padrão mais aceitável no mundo todo, né? É o padrão mais comum no mundo todo, tanto na sociedade quanto no meio religioso. Aquele que não se encaixa dentro dessas duas situações não está dentro de um padrão aceitável no mundo de uma forma geral, né? De uma forma, eu estou falando isso de uma forma generalizada, mesmo no meio religioso. Tem igrejas, denominações que mulher ali é praticamente assim só serviçal mesmo. Tem outras que a mulher tem alguma voz, tem outras que elas ensinam, pregam cultos abertos, né? Cultos públicos, né? Então isso varia também, né? Eu, obviamente, eu não concordo com nenhum tipo de discriminação. Isso, irmãos, é um absurdo um negócio desse, né? Ter discriminação, né, entre os seres humanos, nós não podemos ter essa mentalidade, não é mesmo? Né? Para mim, irmãos, não sei se é para você, mas para mim, eu, Roseli, irmãos, eu vejo todos iguais diante de Cristo. Todos. Como diz lá em Gálatas 3:28, todos são iguais. Agora, depois do sacrifício de Jesus, que levou todo o pecado ali na cruz do Calvário, não existe mais grego nem judeu, não existe mais escravo nem livre, e não existe mais macho nem fêmea, ou seja, nem homem nem mulher. Irmãos, todos são iguais diante de Deus. É difícil de entender isso, né? É difícil. Eu sei que é difícil. Porque as pessoas, quando citam esse versículo, elas falam, mas depois elas falam assim, mas existe o papel da mulher, existe o papel, daí vem quando eu gosto do papel. Irmãos, papel, irmãos, de homem, de mulher, isso vai variar de acordo com a sociedade, isso vai variar de acordo com o país que você vive, de acordo com a cultura que você vive, né? Por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum hoje em dia, né? Hoje vemos até mulheres jogando futebol, né? Não é mesmo? Mas tem outros países que não pode de jeito nenhum. Isso é um absurdo,
né? Na Bíblia, eram as mulheres que carregavam água. Poço é lugar de mulher. Hoje em dia, no Brasil, né, se eu estiver carregando um balde de água, puxando o poço, meu marido, se me vê carregando um balde de água, vai falar, não, Roseli, deixa que eu carrego para você. Não é verdade? Mas isso naquela época era muito comum. Então, irmãos, esse negócio de papel de homem, papel da mulher, isso varia, irmãos. Varia de época, varia de. Não é um estatuto fechado. Isso não existe. Então a gente vê muitas pregações aí falando: o papel da mulher, papel do homem, papel, papel, papel. Irmãos, leia a Bíblia em vez de ficar falando de papel. Entenderam, irmãos? Outra coisa é que eu tenho, pelo fato de eu não acreditar nisso, de eu não crer nisso, irmãos, aliás, eu fico até chateada e aborrecida quando eu vejo um sistema religioso que faz diferença entre raças, faz diferença entre sexo, entre homens e mulheres. E isso é um absurdo, irmãos, né? Irmãos, é por isso que eu tenho feito alguns vídeos falando, e o pastor Solo também, né, para tentar chamar a atenção de alguns líderes evangélicos, né, chamar pelo menos que as pessoas que parem para pensar também nisso, né, que esses líderes, essas igrejas comecem a olhar mais para o sacrifício de Jesus, mais para os princípios de Deus, não para as regrinhas do homem. O homem gosta muito de pôr regra, irmãos. Regra é coisa de homem. Princípios de Deus são de Deus. Aí fica mais fácil, né, da gente entender isso, né? E vocês, irmãos, às vezes, as irmãs principalmente, nem se apercebem disso. Irmãos, as coisas são tão bem feitas dentro do sistema religioso, são tão bem manipuladas, são tão bem assim arquitetadas, que as mulheres mesmo, elas que são vítimas desse engodo, elas não percebem isso. Elas não percebem, não, aqui tá tudo bem, aqui tá tudo certo. Tô eu aqui fazendo sopão aqui, tô eu aqui lavando banheiro, não recebo nada não, mas tá tudo bem. Não, a igreja é empresa. Deviam pagar você para fazer isso. Eu também acho que não tem problema nenhum de lavar banheiro. Não estou falando que tem problema. Não falando, mas irmãos, estão usando o seu serviço de graça. Estão abusando do seu serviço. Está entendendo? E estão manipulando a sua mente. É isso que eu fico triste. Irmãos, eu fico muito triste de ver o quanto que o sistema religioso manipula a mente das pessoas. Né? Manipula mesmo. E tudo é feito com muita sutileza. Nada, irmãos, fica aberto. Nada se fala abertamente. Porque se falar abertamente, fica até mais fácil você rebater. Mas tudo é feito assim, sabe, com sutileza. Né? Fica tudo ali, sabe, nas entranhas ali, né? Um negócio ali, né, para você pegar, né, fica meio oculto, né? Irmãos, a gente tem que ter mais cuidado, sabe? A gente tem que prestar mais atenção e ver aonde que você está pisando. Veja bem, meu irmão, minha irmã, principalmente as mulheres. Tome cuidado, veja qual a instituição que está aí acabando às vezes com a sua vida, né, fazendo você enterrar os seus talentos. Tantas irmãs talentosas, e eles ficam ali enterrando, sufocando a irmã, sabe, com umas doutrinas que não existe na palavra de Deus, com umas regrinhas que eles mesmos impõem, porque é vantajoso para eles. Eu sempre falo, sistema religioso, igreja foram feitas pelos homens e para os homens, né? Líderes evangélicos, então, se aproveitam de algumas passagens da Bíblia para deixar as mulheres sempre em segundo plano. E isso é um grande erro, é um pecado. Significa errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, irmãos. Então, se você errar o alvo, se você não está voltado para Jesus, né, para o sacrifício de Jesus ali, né, que trouxe que nos libertou dos nossos pecados, irmãos, você está em pecado. Então, quando fala, isso é um erro, é uma maneira mais leve de dizer que você errou, ou seja, você pecou.
Então, é um pecado, é um erro isso que eles estão cometendo com relação às mulheres em muito sistema religioso, em muitas igrejas. E não é só a Maranata. Não estou me referindo só a Maranata, em muitas denominações, em muitas, né? E sabe o que acarreta isso, irmãos? E isso traz um grande prejuízo. Ah, não, mas isso não tem problema, né? Tal, porque a mulher ela é mais resignada, né? Ela se dá por vencida, né? Chega um camarada com um vozeirão, né? Sobe lá no púlpito, né? Ah, vamos abrir a palavra do Senhor. Põe um microfone lá, ele faz todo um gesto assim e tal, né? Aquele vozeirão, tal, né? Aquela caixa torácica que faz a voz aumentar mais ainda e põe no microfone. Irmãos, a mulher vai escutar e vai se dar por vencida. Porque ela vai falar, realmente, ele é um homem de Deus. Olha, que Deus realmente está falando através desse homem. E ainda, para completar, ele fala assim, foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou, foi Deus que falou, foi Deus que ensinou, foi Deus que... Essa mesma ladainha, esse mesmo jargão aí, que olha, nem eu aguento mais, não sei como é que vocês aguentam, vocês que estão aí dentro. Eu não sei como é que vocês aguentam. Olha, ó, já ganharam o céu, só deve ficar aguentando tanta bobagem assim, viu? É que nem eu falei para vocês, e isso traz um prejuízo enorme. Sabe o que acarreta isso? Vai gerando relacionamento abusivo dentro da sua casa, dentro do seu lar. É isso que as pessoas não percebem. Quanto que o sistema religioso faz piorar a situação dentro da casa, de um lar, de um relacionamento entre marido e mulher. Ah, não, mas o meu melhorou. Mas e quantos não pioraram? Né? Às vezes porque o homem ele vai mudando de cargo, né? Vai subindo ali dentro, vai sendo promovido dentro da denominação, ele vai se achando cada vez mais importante do que a mulher. E ele começa a tratar ainda com mais desdém ainda a mulher, com mais pouco caso ainda. Eu estou falando, irmãos, estou falando de obreiros, de diáconos, de pastores. Tá, olha, irmãos, está assim, ó, de pastores que tratam mal suas esposas, a gente sabe disso. Eu não preciso ficar citando o nome aqui, né? Não preciso ficar dando nome aos bois, não. Né? A gente sabe, eu aposto que você conhece algum. Se você puxar pela sua memória, você deve ter visto algum pastor já tratando mal a esposa diante da igreja, né? Ali dentro do carro, com certeza. Né? Ali, depois que terminou o culto, antes de começar o culto, com certeza já deve ter visto alguma cena assim. Puxe pela sua memória. Puxe pela sua memória. Se você não percebeu isso. E agora pense comigo. Se ele faz isso com ela, dentro da igreja, dentro do carro, na presença dos irmãos, que às vezes ele esquece que tem irmãos ali atrás, imagine como que esse sujeito não trata a esposa dentro de casa. Eu falo sujeito, irmãos, porque... Olha, se você chamar de pastor uma pessoa assim, é complicado. Porque o pastor, irmãos, ele não é para mandar na igreja. O pastor ele é uma referência dentro da igreja. O pastor ele tem que ter uma vida ilibada, ou seja, ele tem que ter ele é uma referência dentro da igreja. Ele é um guia, porque o próprio testemunho dele mostra que ele é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que conhece a palavra, que tem intimidade com o Senhor, entendeu? Irmãos, e quantas vezes, olha, eu já escutei isso, né? Pastores falando para os obreiros, falando para os diáconos, para não comentar isso com a mulher em casa, né? Ali no grupo de intercessão, não comente isso com suas esposas em casa, né? Por quê? Porque eles já têm essa mentalidade que não se deve falar de igreja com a mulher. Não fale nada de igreja com a sua esposa. Não fale nada de igreja com a sua mulher. Não, deixa ela para lá. Ou seja, ela não tem nada a ver com isso. Ela é aquela que só vem aqui para sentar no banco, para ficar ali do lado da criança, para ficar ali, né, tocando um violão lá, um teclado. A gente, né, deixa até ela cantar, né, levantar para glorificar. Fica ali na plateia, né? Glorificando, tal, a Deus, né? Mas, ela não deve saber nada que se passa aqui dentro. Irmãos, quantos
obreiros já não escutaram isso, né? Eu já escutei gente falando que não é para... Não comenta lá nada não. Né? E eles chegam em casa, você aí que é casado com um pastor, com um diácono, com um obreiro, né? Às vezes o marido chega em casa, fica até tarde, às vezes da igreja, chega em casa, ó, piquinho calado, não fala nada, né? Não conversa nada, desconversa, não fala nada com a igreja. Irmãos, tá vendo que isso é uma coisa implícita que você nunca percebeu. Por quê? Porque a mulher, ela não tem a capacidade de entender nada que se passa aqui dentro. A mulher, ela nem pode saber nada, porque ela não tem nem voz nenhuma aqui dentro. Para que ela vai saber uma coisa se ela nunca vai ser ouvida a opinião dela aqui dentro desse lugar? Você está entendendo? Ela não tem, então, a opinião dela não serve para nada. Nada. Não, aquilo que ela pensa, aquilo que ela, né, aquilo que ela tem estudado na Bíblia, isso aí não deve... Deixa ela de lado. Fica ela para lá. Entenderam, irmãos? E quantos os homens, né, esses obreiros, pastores, vão para o Manaim e não comentam nada com ninguém, né? Mas lá, daí você vai saber, eles estão lá dentro do ônibus falando o tempo todo, conversando com eles, entre eles, o tempo todo. E falam muito. Conversam com eles o tempo todo, entre eles. Tocam violão, cantam, contam piadinhas, estão ali, né, se divertindo ali, mas chega em casa, parece que passou um zíper ali, né? Daí não comenta nada com a mulher. Não pode falar nada com a mulher, né? Então, tudo isso é algo que está implícito ali dentro e você às vezes não percebe, né? Mas, irmãos, vou dizer uma coisa. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Coloca aí nos comentários. Não, você está errada, né? Isso não existe. Mas se eu estiver certa, eu quero que você comente aí também. Coloca aí nos comentários. Já escutei alguma coisa assim mesmo, eu já vi. Não precisa nem dizer o nome do pastor fulano e tal, não, do obreiro, nem nada, não. Né, para não expor ninguém. A gente aqui não fica expondo ninguém, não. Mas comente aí. Irmãos, como eu falei até no início do vídeo, existem algumas passagens na Bíblia que são interpretadas de forma errada. Não são examinadas, não são estudadas. Né? E acho que esse assunto com relação a, por exemplo, o homem ser o cabeça do lar, esse assunto já está fechado. Não tem mais o que estudar a respeito disso. Está escrito ali, é assim, ponto final. Fechou o negócio, fechou o assunto. Né? Eu nem vou ficar entrando também muito nessa questão, porque o pastor Saulo já gravou um vídeo também agora, né, recente, só comentando sobre as mulheres no Novo Testamento. Né? Então, e essas passagens que ele comentou são as mais polêmicas. Aliás, esse assunto, ele por si só é mais polêmico, é muito polêmico. Se você falar de mulher na Bíblia, né, negócio de mulher, pronto. O negócio tem homem que levanta da mesa, pega a sua Bíblia, ó, não quer nem escutar, não quer nem ouvir, porque a mente dele já está cauterizada. Não tem mais como abrir a gavetinha ali, puxar o arquivo ali, reabrir o processo e tentar ali examinar de novo, né, para ver qual a conclusão que chegamos. Né? Não, ele fala, não, isso aqui já está engavetado, e o processo já está fechado e acabou. Né? Então, existem muitas passagens que criaram, muitas passagens polêmicas que criaram essa mentalidade. Construíram na mente das pessoas a ideia de que o homem é superior à mulher. Né? Que o marido é o cabeça do lar. E por aí. Irmãos, é difícil de entender, né? Que tá aqui, ó, tá escrito. Pega um versículozinho, isoladozinho, e ali ele faz uma doutrinazinha, né? Que vai crescendo, aquela coisinha, e vai formando ali, né, um monstro ali dentro, né? De doutrina formou ali um dinossauro ali dentro, né? Que sai pisando tudo, todas as mulheres, né? Sai ali, né, derrubando tudo, né? Acabando com os lares, acabando com os relacionamentos, né? Mas, irmãos, ninguém corre atrás para saber se é isso mesmo. Ninguém corre atrás. Né? E as mulheres, como falei, elas são muito resignadas. Acho que é isso mesmo. É assim mesmo, minha irmã. Né? E só para vocês terem uma ideia, olha, outro dia eu estava conversando com um pastor. Né? Ele já foi da Maranata, não é mais da Maranata. Né? E eu gosto muito desse pastor. Né? E aí surgiu o assunto
sobre casamento, sobre marido, mulher. E esse pastor, ele conhece muito a Bíblia, conhece muito de história também. Ele é formado em história até, né? E sobre o assunto de casamento, nós falamos sobre isso, né? Eu falei para ele, olha, mas o marido é o cabeça da mulher. Eu falei assim, olha, mas não é porque está escrito ali que o marido é o cabeça da mulher, que é aquele que manda na mulher, né? Que é autoridade sobre a mulher. Né? Isso não está escrito isso na Bíblia. Porque ser cabeça é no sentido, né? Não é, a Bíblia, quando fala ser cabeça, não é no sentido de ser líder, mas no sentido de fonte, de origem, de princípio, né? De proveniência. Porque a mulher, ela veio do homem. Né? A origem da mulher está no homem. Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Mas assim como ele, irmãos, que tem essa ideia, que já está cauterizada na mente dele. Quando eu falei isso, irmãos, ele até riu de mim. Tá? Ele começou a rir e nem deixou eu terminar a minha explicação e se levantou e tipo, não quero nem saber disso. Né? Porque, na verdade, irmãos, para muitos, é que nem eu falei, é uma coisa que já tá fechado. A mente já cauterizou, então não tem mais como, né, você reabrir o processo e tentar dialogar, e tentar conversar, e tentar mostrar o outro lado. Né? E mostrar não é nem o outro lado, é mostrar o que a Bíblia fala com relação a isso. O que a palavra de Deus, o Novo Testamento principalmente, fala com relação a isso. Né? Mas eles pensam assim, não, o homem é o cabeça do lar e ponto final. Né? Isso não se discute. Eu não vou nem discutir sobre isso. Né? Irmãos, igreja nenhuma, e às vezes nem no lar, o marido gosta de colocar isso na pauta. Ele já nem entra na pauta. Não, deixa lá. Manda que vai isso aí, não vai nem entrar na pauta, não. Porque não quero saber desse assunto. Né? Fogem do assunto. Medo de perder sua posição. Né? Mas agora, irmãos, acho que está na hora, né? Da gente começar a abrir mais um pouquinho a cabeça, né? Começar ali a pensar, né? Ter a mente de Cristo. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. A gente aceita Jesus como Salvador e ponto final. Irmãos, aceitar Jesus como Salvador o início de um processo. Né? Aceitou Jesus como Salvador? Aí começa um processo longo, até você chegar a alcançar o que realmente significa cada passagem dessas polêmicas, né, com relação ao marido, com relação a ser cabeça da mulher. Né? Por isso que eu estou até fazendo esse videozinho aqui. Né? Espero que a gente não demore muito. Né? Porque o homem, moço, o homem ele é assim, ele gosta de mandar. É uma coisa que já tá nele já, né? Ele sempre viu o pai dele mandando na mãe dele, né? Batendo às vezes na mãe dele, gritando com a mãe dele, falando alto com a mãe dele. Né? Quantos aí já não viram os seus avós, né, fazendo isso também? Né? Não deixa nem a mulher sentar na mesa. Antigamente, lá para trás, mesmo aqui no Brasil, tinha até coisas assim, né? Mulher, acho, não podia nem ir na escola. Começaram a ir na escola, foi agora, no século XX. Né? Mulher não era considerada nem cidadã, irmãos. Ela passou a ser considerada cidadã, a ter cidadania, né? A ser considerada gente. Aqui no Brasil foi, parece que em 1934. Né? Aí ela começou a poder votar nas eleições, né? Então, irmãos, tem coisas que é bem difícil de mudar, né? Tudo é um processo, eu sempre falo, né? A gente para alcançar alcançar a maravilha da palavra de Deus, né? Alcançar a maravilha do evangelho, do cristianismo autêntico, irmãos, é um processo longo, né? E requer muito estudo, muito aprendizado, ler a palavra, né? Tentar examinar melhor a palavra,
ter bons materiais, né? Ver bons vídeos, isso é muito bom, né? E a mulher, como eu falei, é mais fácil ver uma vida resignada, ou seja, ela se dá por vencida. Irmãos, e muitas mulheres se dão por vencidas. O marido, ele grita, ele fala alto e ela já se dá por vencida, porque ela é mais pacificadora, né? Ela é mais fácil de ser manipulada, né? A própria palavra diz que a mulher é mais fácil de ser enganada, e ela cai em muita armadilha mesmo, né? E com isso, irmãos, com essa mentalidade, com o sistema religioso também, né? O sistema religioso veio criando, né? Foi então criando também maridos abusivos, né? Relacionamentos abusivos, como nós falamos, né? Irmãos, se nós tivéssemos condições de pegar uma espécie de datafolha, sabe aquele negócio que você faz uma pesquisa popular aí? Se a gente tivesse condições mesmo de entrar de casa em casa, de pessoas crentes em Jesus, falando de crente, aliás, aqui nós estamos falando de crente, né? Se a gente tivesse condições de entrar de casa em casa e conseguir, né, pegar ali, escutar o posicionamento das mulheres, né? Estou falando de mulheres cristãs, irmãos, nós ficaríamos abismadas se elas fossem mesmo sinceras de saber que muitas estão casadas, irmãos, muitas mulheres estão casadas, estão ainda mantendo esses relacionamentos abusivos dentro do sistema religioso. Muitas, se a gente pudesse escutar a opinião delas, a gente ia ter assim, sabe, a gente ia ficar assombrado, que muitos estão ali dentro mais por causa dos filhos e pela condição dela, né? Ou ela fala assim, mas irmã, por que quantas a gente já deu assistência para muitas mulheres, já escutamos, já recebemos áudios de mulheres que contam, que recebem, né, são maltratadas dentro de casa. Mas por quê, irmã? Como assim? Mas eu mantenho esse casamento, porque ela sempre tem a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa, né, de que Deus vai consertar isso. É meio difícil, irmãos, porque o marido, ele está vivendo dentro de um sistema religioso e ele vê o pastor tratando mal a esposa e fala assim, por que eu não posso tratar mal a minha? Né? Ele entra numa igreja, olha só que coisa, né? Muitas mulheres se convertem, entram nessas igrejas e sabem que vão ficar ali no banco mesmo, glorificando, né? Ali, enquanto muito tocar, cantar, alguma coisa assim, lavar banheiro, fazer o sopão, né? Ela vai para o Manaim lá, fazer faxina no Manaim, tal, tudo, né? São usadas ali como faxineiras, como cozinheiras, né? Mas o homem, ele entra e ele vê um púlpito ali na frente, vê um microfone, uma caixa de som e tal, ele pensa, quem sabe com o tempo, né? Eu dando um bom dízimo, eu aqui participando de todas as reuniões, madrugada e tal, esse ativismo religioso aí deles aí que eles impõem, quem sabe eu não chego lá no púlpito, hein? A pessoa, eu lá no púlpito, paletó, gravata, enche os olhos do homem. E às vezes olha só, acaba que ele nem se converte, mas ele fica com os olhos cheios, encantados por poder exercer ser alguém ali dentro, né? Digamos assim, alguém que possa ter um destaque ali dentro. E a mulher sabe que às vezes não vai ter destaque nenhum, mas ela fica ali dentro. Mas o homem não. Então, às vezes, ele nem é convertido, mas ele fica ali observando e fica ali esperando, né? Com aquela perspectiva de chegar no púlpito, de poder levar uma mensagem. Eu vou começar fazendo um louvor, vou começar aqui fazendo uma oraçãozinha aqui na madrugada, né? Depois eu começo fazendo um louvorzinho aqui, ali, né, tal. Vou para o púlpito, né? Todo mundo é um lugar de destaque, né? É um lugar de destaque, né? Aquilo ali é para destacar a pessoa, né? Então ele pensa que eu vou ser alguém aqui dentro, né? Às vezes não sou nada na minha família, né? Entre os meus parentes, a parentela toda lá, mas aqui dentro eu vou ser alguma coisa, né? Quem sabe, né? Então ele começa a jogar as fichas dele ali dentro.
E isso, irmãos, eles estão ali dentro, ficam escutando essas mensagens que vazias, mensagens que na vida prática não tem nada na vida prática, né? Orientações e mais orientações, ativismo, corre para cá, corre para lá. Agora está fechado as igrejas, né? E muitos eu acho que nem vão abrir, né? Na Maranata eu acho que já despencou tanto, né, o número de pessoas que têm saído, estão saindo e vão sair mais ainda, né, que eu acredito que mesmo depois da pandemia tem muitas igrejas que não vão abrir. Mas, irmãos, se abrirem essas igrejas, né, eles ficam ali dentro, esses homens ali, se achando, irmãos, quando eles estão lá no púlpito, mais importante do que as mulheres, né? Então eles começam a achar mais importante, então começa a ter aquele relacionamento abusivo, às vezes, dentro do lar, né? E eles não querem a participação da mulher em nada. Se ele não quer a participação da mulher na igreja, então a mulher não pode participar de nada dentro de casa. Então aí que se torna mesmo esse tipo de relacionamento desastroso para muitas mulheres, né? Eles não querem ouvir a opinião da mulher com relação a comprar um carro, vou vender um apartamento, um terreno, um lote lá. Ele pega e faz tudo sozinho, né? Compra uma coisa aqui, compra outra ali, né? Compra uma moto, uma bicicleta, sei lá o quê. Faz sozinho, sem consultar nada a mulher, né? Muda de emprego, vende patrimônio, às vezes, da família, e nem consulta a mulher. Só fala assim, ó, assina aqui, mulher, pronto. Eu estou passando a escritura lá daquela nossa propriedade lá. Às vezes, nem pede opinião da mulher. Ué, se a mulher não pode dar opinião nenhuma na igreja, muito menos dentro de casa. Vocês estão entendendo o que acontece? Irmãos, vida conjugal é uma vida a dois. Não é só dormir no mesmo quarto. É uma vida a dois. Né? Homem e mulher, quando se casam, são um só. É uma só carne. Né? Se ele não consegue entender isso, que a mulher deve participar de todas as decisões dentro do lar, por que, irmãos, que casou com ela? Por que tirou essa moça lá da casa do pai e da mãe, se não é para ela poder participar de nenhuma decisão aí dentro da casa? Por que tirou essa moça? Ela estava bem lá vivendo junto com o pai e com a mãe. Às vezes já estava até já tinha até um outro namorado lá, né? Uma pessoa lá, um pretendente, lá um outro pretendente. Mas ele vai lá e para quê? Deixasse como tá as coisas. Se não consegue entender isso, eu não preciso de você para nada. Quantos maridos já não falaram isso? Já não ouviu isso? Não, mulher? O seu marido? Eu não preciso de você para nada. Eu não quero saber mais de você, da sua opinião, né? Para mim, né? Tal, né? Irmão, se ele quer fazer planos sozinho, por que ele se casou? Quer fazer seus passeios sozinho? Por que se casou? Deixasse a moça na casa do pai e da mãe. Quer sair para passear sozinho? Deixasse a moça lá. Quer fazer seus planos sozinho? Deixasse a moça lá com o pai e a mãe. Às vezes a moça estava bem, vivendo bem lá na família dela lá. Tirou ela de lá para ficar debaixo do jugo dele. Para subjugar essa mulher, essa moça, né? Qual o sentido que tem, irmãos? Pedir só uma coisa, por falar em viagem, passeio. Qual o sentido que tem de conhecer um lugar bonito, provar uma comida maravilhosa e você não poder compartilhar esse momento com a pessoa que está ali do seu lado? Qual, irmãos? Eu sempre penso assim, né? Às vezes quando eu passo por uma situação e vejo uma paisagem bonita, eu falo, puxa vida, queria tanto, né, que meu marido estivesse aqui comigo, que minhas filhas estivessem aqui comigo, né? Da maioria das vezes elas estão sempre junto comigo. Mas, né, muito difícil acontecer isso. Nós sempre andamos juntos, graças a Deus, nós sempre somos uma família bem unida, né, bem unida. Então eu não vejo muito sentido nisso. Eu, particularmente, não vejo muito sentido. Né? Eu acho que quando a gente casa, a gente tem que ter uma vida compartilhada, irmãos. Compartilhada. Uma vida a dois. Decisão tomada a dois. Vida conjugal é isso. Todas as decisões têm que ser tomadas a dois. Ele e ela. Se não for assim, isso não é vida conjugal. Se for assim, irmãos, isso não está dentro da palavra de Deus. Isso. Por isso que é melhor você reclamar com Deus, que depois eu vou mostrar para você que tem até
o vídeo do pastor Solo, mas vou dar mais uma pincelada aqui também, né, para fazer um reforço aqui, né? Irmãos, então eu estou falando isso dentro da palavra de Deus. E se você quer reclamar alguma coisa, reclame com Deus, viu? Não fica reclamando comigo ali nos comentários, não, né? E esse tipo de relacionamento, irmãos, esses relacionamentos abusivos, de apenas uma das partes, não é de agora. Isso vem de muitos anos atrás. Isso aí é uma tradição até. É uma visão que o mundo tem disso. É uma visão que o mundo tem disso, né? Que é dominada pelos homens. E isso foi chegando também, como já existia isso na civilização, chegou na religião e chegou dentro dos lares, né? Isso sempre foi assim, né? E a religião não ficou atrás disso, né? Mas por quê? Porque o homem, irmãos, ele foi se distanciando do ideal de Deus, né? E nem é conveniente para ele chegar a esse ideal. Porque ele, irmãos, para ele é melhor que as coisas continuem como estão. Irmãos, o ideal de Deus não é isso que nós estamos vivendo, né? Isso que você está vivendo aí dentro dessa igreja evangélica aí onde você está, isso não é o ideal de Deus. Quando eu falo que nós estamos vivendo, estou falando da nossa sociedade, de uma maneira geral. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Mesmo na sociedade, se existe um cargo de chefia que foi aberto, existe um homem e uma mulher disputando esse cargo de chefia, geralmente esse cargo vai ser do homem e não da mulher. Dificilmente vai ser da mulher. Mas por quê? Para ela ser escolhida, em vez dele, ela tem que ser, dizem, né, pelo menos 5 vezes melhor do que ele. Tem que ser 5 vezes. O homem, irmãos, para ele se destacar no meio religioso, basta ele, né, seguir a média ali e tal, tudo, né, e pronto. Não precisa nem... Irmãos, está cheio de pastores que nunca leram a Bíblia na vida. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Ou eu estou contando alguma novidade? Já percebeu isso? Tá assim, irmãos. Tem pastores que nunca leram uma Bíblia na vida, que nunca viram, nunca releram, né? Eu conheço um líder que ele já leu várias vezes a Bíblia, né? Tem outros que nunca leu Bíblia nenhuma vez só. Não tem opinião formada a respeito de nada. Vai sempre pela cabeça dos outros, totalmente leigo nesses assuntos bíblicos, né? Irmãos, e o mundo, ele é muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Porque os homens se distanciaram do ideal de Deus, como nós falamos. Mas nós, mulheres, irmãos, nós aqui no Brasil, ainda temos que dar graças a Deus, viu? A gente tem que dar graças a Deus a gente morar aqui no Brasil, sabe? Podemos fazer... Olha, aqui no Brasil, irmãos, nós mulheres, nós podemos dirigir carro. Olha que benção, né? Podemos ter carteira de motorista, né? Habilitação, podemos votar nas eleições, podemos ir para a escola, nós podemos fazer uma faculdade, ler livros, acessar a internet. Isso é uma benção, nós aqui no Brasil podemos fazer isso, né? Podemos sentar na mesa junto com os nossos maridos, andar lado a lado com ele, quando a gente sai para passear com eles, não é? Isso é uma bênção. Mas nós sabemos que nem em todo lugar é assim. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que ele esteve no Japão, um parente meu. E ele esteve no Japão e ele falou assim, olha, irmã, ali é difícil, viu? O Japão é complicado para a mulher. Porque ali as mulheres, hoje, irmãos, no século XXI, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Ali os homens andam na frente e as mulheres andam atrás. Mas parece que hoje os jovens, né, lá no Japão já estão mudando um pouco essa mentalidade, ele falou, né? Mas até hoje, assim, nossa, eu pensei que isso não existia, né? No Japão eu não esperava que fosse assim. Ele disse, mas é assim, né? Eu imaginava que seria assim, ainda é assim em muitos países do Oriente Médio. Mas no Japão tem uma cultura bem acirrada mesmo com relação a isso. E eu peguei, irmãos, uma matéria aqui no site chamado observador.pt. E é interessante que essa matéria, ela é uma pesquisa de 2014. Diz assim que o Iêmen é o país onde as mulheres mais são discriminadas no mundo todo. Depois vem o Sudão, Gâmbia,
e Mali. Daí ele vai colocando todos os países, são 108 países, né? O Brasil está ali na média, né? E sabe como que é medido? Existem alguns critérios que eles medem, eles estavam explicando ali na matéria, né? Um deles, eu peguei só alguns para não estender muito aqui, são o fato de casamento precoce, meninos que casam muito novinhos, né? Geralmente com homens bem mais velhos, mulheres vítimas de violência domésticas e mutilação genital feminina. E depois, quem quiser até ver essa matéria aí, ela está nesse observador.pt, né, que fala sobre esses países, né? Irmãos, só abrindo aqui um parênteses, eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, eu não sou feminista, não sou marxista, não sou socialista, não sou progressista, não sou maquinista, não sou estilista, não sou eletricista, não sou calvinista. Irmãos, eu só sou uma dona de casa, uma funcionária pública, sou casada com um pastor, tenho 3 filhas e sou uma pessoa que curiosa, que procuro sempre estudar a Bíblia, tenho sede de Deus e eu procuro sempre ir direto na fonte. Eu não caio muito na conversa de muitos pastores, por mais que eles tenham escrito vários livros, por mais que tenham uma barba grande, por mais que falem grosso, que tenham uma voz grossa, que tenham uma igreja cheia de gente, que esteja dentro de uma igreja reformada, uma igreja avivada ou uma igreja quadrangulada. Irmãos, para mim, eu analiso, eu vejo, eu escuto, mas depois eu vou lá conferir na palavra. Aquilo que eu sei que está pegando, onde eu vejo que ele... eu vou lá conferir. E foi assim que eu descobri muita coisa. Comecei a ler a Bíblia, pegando... Irmãos, a gente aprende a Bíblia pegando pelos detalhes. A gente tem que ir lá e conferir. Se for possível, até no original, que tem muito... dá uns probleminhas quando a gente pega as palavras no original, que eu vou mostrar para vocês, né? Bom, então vamos logo começar aqui falando sobre então, a palavra cabeça que aparece na Bíblia, né? Já conversamos aqui um pouco e as pessoas falam assim, então pega a Bíblia, vamos agora falar um pouco sobre a Bíblia, né? E ela, então, essa palavra aparece no Antigo Testamento, muitas vezes no Antigo Testamento, né? Mas quase ninguém repara nessa palavra, mas ela causa muita confusão no Novo Testamento, com relação ao relacionamento marido e mulher. No mundo ocidental, irmãos, nós usamos essa palavra cabeça, às vezes, para designar autoridade, para designar governante. Mas, por outro lado, no grego e no hebraico, a palavra cabeça tem outro significado. Isso porque é uma língua diferente do português, irmãos. O hebraico é bem diferente, é uma língua bem diferente do português, né? Irmãos, o hebraico nem vogal tem, como nós temos aqui, né? Não se usa vogal no hebraico, né? Esse hebraico raiz mesmo, genuíno, não existe vogal, né? Somente consoantes. E a gente lê sempre da direita para a esquerda, né? E não como no Brasil, né? O português, né? Não só no Brasil, mas onde fala a língua portuguesa, que é da esquerda para a direita. O hebraico não, é ao contrário, né? Assim como o grego também não é uma língua, o grego, irmãos, também não é uma língua latina. É uma língua que não existe acentos, não existe vírgula. Então, isso é bem diferente também, né, do português, né? O inglês, irmãos, o inglês, que a gente tem até mais facilidade para aprender, né? Que é até um pouco, eu acho difícil também, mas é difícil, né? Mas é até alguma coisa que tem mais algo, a gente tem uma certa facilidade de aprender algumas coisas, porque existem algumas palavras, embora seja bem diferente também do português, existem algumas palavras que são parecidas. Por exemplo, se você for falar banana, no Brasil é banana, e lá nos Estados Unidos é banana, muda só o sotaque, né? Então existem algumas semelhanças, mas no hebraico não existe, e o grego também não existe nada parecido. Então ela é muito distante da nossa língua, né? Na época do Senhor Jesus, eles falavam o grego koiné, que era um grego mais popular.
E o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego, como nós falamos, né? E o Antigo Testamento quase todo em hebraico, né? No hebraico, a palavra cabeça é rosh, que significa proveniência, origem, fonte, início, princípio. O Ano Novo Judaico, só para vocês terem uma ideia, ele é celebrado no Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. O primeiro dia do ano não está numa autoridade sobre, que Rosh é início, é a fonte. Então ele é o primeiro dia do ano, ele é o primeiro, depois vem outros, depois vem os seguintes, né? Então a partir dele vem outros dias, os demais dias do ano, entenderam? Ele é a origem, é o primeiro dia, é o princípio. Está lá Salmo 111, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o rosh, é o reshit da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Está lá, é o 111, 10, o temor do Senhor é o rosh, é o reshit, é o princípio da sabedoria, não é a autoridade sobre, mas é o princípio da sabedoria. Irmãos, e no Novo Testamento, a palavra autoridade, ela aparece mais como exousia, e não como rosh, porque a palavra que corresponde a rosh no Antigo Testamento, que é princípio, origem, fonte, no Novo Testamento é kepale. Exousia, que é uma autoridade. E essa palavra exousia está sempre ligada a Jesus e não a homem nenhum. Está sempre ligada, praticamente, tem um ou outro verso, mas está sempre ligada a Jesus, né? Exousia aparece aqui em Mateus 7,29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Irmãos, e essa palavra autoridade tem vários, digamos, significados. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, Mateus 7,29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Ou seja, Jesus ensinava com grande competência no assunto. A autoridade pode ser aquela pessoa que tem uma grande competência no assunto. Ele é uma autoridade nesse assunto, porque ele conhece bem, ele sabe bem, sabe executar bem aquilo, entenderam? Né? Então aqui, ó, 7,29 é no sentido de que Jesus ele tinha uma grande competência naquele assunto, porque ele ensinava com muita autoridade, ele sabia bem o que ele estava ensinando, ele conhecia bem o assunto. Por isso que eu falo, como que pastor quer ter autoridade se ele nem conhece a Bíblia? Autoridade em quê, irmãos? Não conhece a Bíblia. É levantado para ser pastor só para passar vergonha, né? E diz assim, ó, e não como os mestres da lei. Mateus 8, 9. Mas eu também sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, isso aqui é o centurião Cornélio falando, olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, aqui é uma vontade superior, há um comando superior. Ele era um comandante, ele era um centurião. Ele quis dizer que, apesar de eu ser uma autoridade, eu estou sujeita, eu reconheço, né? Eu estou sujeito a outra autoridade. Né? E essa palavra aqui é exousia também. Né? É uma vontade superior, é um comando superior. E em Mateus 9, 6 diz assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele tem na terra governo para perdoar pecados? Ele tem na terra o quê? Vontade superior? Comando? Não, ele tem a capacidade de perdoar pecados. Irmãos, é só Jesus que é capaz de perdoar seus pecados. Né? E foi isso então aqui que e disse ao paralítico, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Então foi próprio Jesus, aqui se referindo ao próprio Senhor Jesus. Né? 9,8 diz assim, Mateus 9,8, vendo isso a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus tinha acabado de realizar um milagre, tinha curado um paralítico e as pessoas ficaram maravilhadas, né? Foi a cura de um paralítico em Cafarnaum. Irmãos, embora esteja no plural, fala aos homens, e é aos homens mesmo, está no plural mesmo, no original, né? Está se referindo a Jesus. Eles estavam felizes de saberem que havia uma pessoa
revestida de humanidade. Uma pessoa entre os homens, né, com tanta autoridade vinda de Deus, que perdoava pecados e ainda curava um paralítico. Entenderam? Então isso é exousia, é essa autoridade. Isso é exousia, essa autoridade que vem, essa palavrinha grega que aparece, que vem, né, capacita Jesus. É Deus que deu essas condições, que deu essa capacidade para Jesus curar o paralítico e perdoar os pecados dele, né? Então isso é uma autoridade que Jesus tem, algo divino. E essa palavra exousia só aparece ligada a Jesus. Entenderam, irmãos? Ficou difícil? Exousia ligada a Jesus. Exousia, a autoridade, está ligada a Jesus. Essa palavra, irmãos, é isso que eu falei, tem vários significados. E ela vai depender do contexto, que pode ser domínio, mando, crédito, competência, capacidade, grande competência no assunto. Entenderam? Só em Mateus, essa palavra exousia, ela aparece 10 vezes e sempre ligada a Jesus. Existem 10 passagens lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que aparece a palavra autoridade como exousia, né, no grego, ligadas a Jesus, que é uma autoridade que vem lá do alto, ligada a Jesus. Em Marcos aparece 10 vezes. Em Lucas, 14 vezes a palavra autoridade. Mas ela aparece uma vez, duas vezes em Lucas. Aparece em Lucas 23, 13. Aparece a palavra autoridade. Diz assim, Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. Só que essa palavrinha, autoridades, não é exousia, é arcon. Né? É para governante. Um governo aqui na terra, é arcon. Diz assim, Lucas 23, 35, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido, salve-se a si mesmo. Né? O povo ficou observando e as autoridades, irmãos, as autoridades ficavam também ridicularizando Jesus quando ele estava na cruz. Salvou a si, salve-se a si mesmo. Né? Se você é o Cristo, se você é escolhido, desça dessa cruz. Essas autoridades que estavam ridicularizando Jesus, claro que não era exousia, porque exousia é algo que vem lá de Deus. Essas autoridades eram arcon. E os arcon ficavam ali ridicularizando Jesus. E não exousia. Exousia é Jesus. Entenderam? E diz ainda assim, olha, agora vem aquelas passagens que eles pegaram para manipular as mulheres, né, para manipular o sistema religioso, né, e abusar disso. Eles deitam e rolam aqui com essas passagens. Só que eu não vou ficar falando muito, porque o pastor Saulo já gravou vídeo sobre essas passagens, então vocês vejam o vídeo dele lá. Né? Muito bom, ele é muito didático, ele é bem esclarecedor, aconselho que vocês vejam, é bem instrutivo. Vejam esse vídeo, é libertador. Né? As igrejas muitas vezes têm mensagens opressoras. Esses congressos de mulheres, essas reuniões, muitas aí, essas coisas de casais que fazem seminários para casais, né? Olha que mensagens opressoras, viu? Puxa vida, viu? Então diz assim, Coríntios 11, 3, né? Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Aí diz que aqui é uma hierarquia, mas não é uma hierarquia. Porque aqui a cabeça, que não é como autoridade, como eu falei. Aqui não é nem exousia, nem arcon. Agora aparece uma outra, em grego, aparece uma outra palavra, que aqui é pale. É outra palavra, que é aquilo que eu falei para vocês, que no Antigo Testamento parece como rosh, como reshit. Lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Então aparece como rosh, reshit. Aí no Novo Testamento aparece kepale, que é origem, proveniência, fonte. Né? Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, irmãos, aqui também aparece o quê? Como kepale. Embora Jesus seja exousia, né? Tem toda a autoridade.
mas aqui vai aparecer como Kepale, como fonte, como origem. Né? Jesus, irmãos, primeiro veio Deus, né? Deus. Depois quem se manifestou aqui na terra, quem se manifestou aqui entre os homens foi Cristo. Depois veio o Espírito Santo que se manifestou aqui na terra. Né? Então existe a palavra para designar autoridade, que eles colocaram 3 palavras, quando eles fizeram a tradução, colocaram autoridade, autoridade, autoridade. Nas 3 palavras, que é exousia, arcon e kepale, entenderam? Exousia é uma autoridade divina, que vem do alto, que não se pode nem contestar. É um comando superior, né? Cheio de capacidade, que pode realizar milagres, pode perdoar. É Jesus, exousia, né? Arcon é governante. Arcon, que no Antigo Testamento aparece mais ligado a príncipe, lá no Antigo Testamento, a governante, né? São o Arcon. E depois aparece Kepale, mas eles pegaram essas 3 palavras e jogaram tudo numa só, como se fosse autoridade. Entenderam? Então, irmãos, o que precisa ficar claro é que nesse texto de 1 Coríntios 11, Paulo não estava fazendo uma relação de autoridade de uns sobre os outros, nem de Cristo sobre o homem, nem do homem sobre a mulher. O contexto aqui é outro, é de honra e desonra. Se a ideia fosse estabelecer relação de autoridade e hierarquia, Paulo poderia usar a palavra exousia para estabelecer a relação entre Cristo e o homem, e usar a palavra arcon para estabelecer a relação entre o homem e a mulher. Mas nesse texto de Coríntios, Paulo usa a metáfora muito utilizada desde os tempos do Velho Testamento, que é o uso da palavra cabeça no sentido de origem ou fonte. Vocês lembram que eu falei que no hebraico a palavra cabeça, Rosh, tem o sentido daquele que vem primeiro? Lembra do Rosh Hashanah, que é a comemoração do primeiro dia do ano judaico? Por isso, Paulo, quando usa a palavra kepale, que significa cabeça, ele está usando essa palavra no sentido metafórico, para fazer a relação entre o que vem primeiro e o que vem depois. Até porque o contexto desta passagem não tem nada a ver com autoridade ou hierarquia, mas com um honrando ou desonrando o outro, em uma sequência onde todos estão ligados, como já foi explicado no vídeo do Pastor Solo. Entenderam? Ficou mais fácil agora? Agora, como sempre falo para vocês, tem sempre a cereja do bolo, né? Mas a cereja do bolo, e é a parte do Novo Testamento que eles mais manipulam, e ali eles deitam e rolam em cima dessa passagem para acabar mesmo com as mulheres, para fazer aquela cova, botar lá dentro e jogar terra em cima e uma cruzinha, né? Essa passagem aqui de 1 Timóteo 2,12. Irmãos, essa passagem, eles pegaram só essa passagemzinha, ó, bate, 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 bate na mulherada. E ensina os homens a baterem nelas também, né? Com essa passagem aqui. Mas eu nem vou ficar aprofundando, porque o pastor Solo também já fez um vídeo bem minucioso com relação a essa passagem, mas eu só vou colocar aqui só uma coisinha, né, que diz assim, né? E não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Tem tradução que fala autoridade sobre o homem, que no original nem aparece esse sobre, né? Mas eles colocaram só para compor, para dar essa ideia. Ou tem que fala se tem uma autoridade de homem, né? Uma autoridade de homem, ficou até melhor, né? Mas esteja em silêncio. Irmãos, essa passagem é a mais complicada que tem no Novo Testamento com relação às mulheres. É a mais complicada. E ela é bem manipulada. Essa passagem, olha, todos os parabéns, viu? Para todas essas igrejas aí que gostam de manipular a mente, viu? E isso é feito, viu? Olha, até hoje está aqui nadando contra a maré aqui, porque é difícil, viu? Irmãos, aqui aparece também a autoridade aqui, não é a exousia, não é arcon e não é kepale. Essa palavrinha aqui que eles traduziram como autoridade é atentel. E esse, como o pastor Saulo até já falou, atentel só aparece no Novo Testamento todo, que foi escrito em grego,
Só aparece uma vez, como nós falamos, exousia aparece 10 vezes lá ligada a Jesus, no Mateus, 14 vezes em Lucas, 10 vezes em Marcos, mas, irmãos, então aparece inúmeras vezes a palavra exousia. Arcon aparece menos, mas aparece. Quepale aparece naquelas duas, nessas passagens aí, como eu já falei, de 1 Coríntios 11 e Efésios 5, 23, né? Que o povo gosta também de bater na mulherada com esse Efésios aí, né? Até já falei de um vídeo também sobre isso, né? Irmãos, mas essa aqui, né, em 1 Timóteo 2,12, que eles traduziram também como autoridade, esse atentel só aparece nessa passagem. Então fica difícil da gente entender o que significa realmente. Daí você tem que, para você entender como que eles traduziram isso, né, que jogaram como autoridade, você tem que entender o livro todo, saber o que estava se passando lá em Efésios. E o pastor Saulo explicou isso no vídeo, veja o vídeo. É interessante você saber um pouco de cultura judaica. Eu até comprei essa enciclopédiazinha aqui, ó, que está com esse bonequinho aqui em cima, que eu gostei muito. E eu já tinha outros, nós já tínhamos, né, outros livros. Esse aqui foi bem recomendado, nós quisemos comprar também. Então a gente tem que entender um pouco disso para poder chegar a entender o que Paulo estava falando, né? Então, irmãos, é bem complicado isso, né? Você pegar o negócio ali, né, passar a régua e sair jogando, espalhando isso, e isso vai surtindo efeito, porque os homens vão cada vez se levantando mais no meio religioso e as mulheres, né, elas vão se resignando. Mas graças a Deus, olha como tem mulher que está já abrindo a sua mente, viu? E tem mulheres muito talentosas. Eu conheci na Maranata, depois também que eu saí da Maranata, muitas mulheres talentosas, nossa. E depois que elas saíram da Maranata, e elas foram, né, cada vez sendo usadas mais ainda pelo Senhor aí em outras denominações, em outras igrejas, né, como a gente costuma falar. Mas o que eu quero dizer para você, irmã, é que o seu marido é uma bênção, graças a Deus, o meu também é, glória a Deus, né? Mas, embora você esteja casada há anos com ele, respeite e deve continuar respeitando. Aqui ninguém quer criar nenhuma revolução social de jeito nenhum, né? Temos que respeitar nossos maridos, amar nossos maridos, né? Mas dizer para você que o seu marido não é exousia, né? Ele não tem autoridade sobre você, sobre a sua vida. Por quê? Porque exousia, essa autoridade de comando, de governo, de governar, está ligado só a Jesus. Jesus deve comandar a sua vida. Jesus deve governar a sua vida. É só Ele. E Arcon são os governantes aqui na terra, cargos de governadores, né? Designa um cargo com um certo autoritarismo. Se você não respeitar, você pode sofrer uma sanção, ser penalizado. Então são o quê? Delegados de polícia, prefeitos, governadores, nossos presidentes, juízes e por aí. Entenderam, irmãos? Esses são os Arcon, que também é traduzido como autoridade. E Quepale, como aparece lá em Efésios, em Coríntios 11, que é a história lá da mulher do véu, e Efésios 5, 23, que fala que o homem é a cabeça da mulher, é Quepale. Quepale não é como exousia, que tem autoridade suprema sobre a sua vida. É inquestionável que é Jesus, né? E nem é Arcon, mas é Quepale, é fonte, é origem. Você veio, né? Nós viemos de Adão, mas a maternidade foi dada à mulher. É a mulher que pode gerar. E Jesus veio só de uma mulher. Não teve nem participação de homem. Então hoje, né, Jesus veio só da mulher. Né? Embora a mulher tenha vindo, né, de um homem, hoje todo homem nasce de uma mulher. Você não nasceu de uma chocadeira, mas nasceu do ventre de uma mulher. Então todos vêm de Deus, como diz Paulo, né? Todos são provenientes de Deus. Então, mulher, né, desse mês da mulher, nós estamos fechando. Que Deus abençoe sua vida, né, o seu lar,
seu marido, né? Que ele possa ser cada vez mais um marido espiritual, né? Eu torço muito por isso e peço mesmo a Deus que os homens, né, que são uma bênção de Deus, né, que eles possam entender que ser um marido espiritual é tratar bem a sua esposa, né? É deixá-la participar das decisões do lar, dar voz para ela. Deixa, não é só deixar, fala mulher, fala aí, estou escutando, tá? Às vezes não tá nem ouvindo, nem olha para a mulher, né? Eu gosto muito do meu marido, que eu olho nos meus olhos quando eu estou conversando com ele. Ele já sabe, ele já olha, né? Porque tem muito marido que não olha para a mulher quando a mulher está falando com ele, né? Então, se você quer ser um marido espiritual, olhe para sua mulher. Olhe quando ele está falando com você, olhe nos olhos dela, né? Olhe para ela como se você estivesse falando lá com o seu pastor lá da Maranata aí, né? Da denominação que você esteja aí, né? Olhe nos olhos dela, converse com ela, né? Tenha um diálogo com ela, né? Você tem que suprir também, não é só a parte material, mas é a parte emocional dela. Ela quer sair para passear? Leve ela para passear. Mas eu não tenho dinheiro. Vai lá à noite ali, no final da tarde, comer um cachorro quente ali na pracinha, com a mulher, com os filhos. Isso é muito bom, a mulher gosta disso, né? Então, maridos, isso que eu espero, né? Que vocês sejam maridos espirituais. E que as mulheres também, né? Continuem aí, né? Que Deus abençoe o casamento de vocês, o lar de vocês. Mulher, parabéns. Continue remando, viu? Continue remando. Não deixa de remar, não, né? Eu sempre falo assim, o reino dos céus é alcançado por esforço, né? E o nosso casamento também. Todo casamento exige muito esforço. Mas, com certeza, com a bênção de Deus, vamos chegar lá, né? Nós temos já alcançado, eu e meu marido, nós temos 32 anos de casado. Nós fizemos 32 anos de casado em dezembro. Deus tem abençoado muito a nossa casa, graças a Deus. Espero que Deus também abençoe muito a casa de vocês. E leiam a palavra, leiam a Bíblia, leiam juntos, discutam a palavra de Deus entre vocês. Né? Pergunte para ela o que ela acha disso, pergunte para ele o que acha disso. Né? E um vai ajudando o outro, isso é muito bom. Né? Homens, dê espaço para suas esposas aí nas igrejas, dê espaço. Se você já é um líder, dê esse espaço. Abra um pouco seu quadradinho aí, aos poucos vai abrindo o quadradinho, vai chamando ela para compartilhar junto com você esse ministério. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.